Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Keywords and Word Groups. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Technical Keywords e Technical Word Groups. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a técnica Keywords e suas características, aplicar a técnica Keywords, que significa palavra-chave, para a compreensão geral do texto, conhecer a estratégia de leitura Word Groups e reconhecer os grupos de palavras em um texto e aplicar a técnica em leituras rápidas. Bom, vamos começar falando sobre Keywords, que significa palavra-chave. Quando nós vamos fazer uma leitura instrumental, é muito importante essa estratégia, essa técnica da Keywords, porque ele vai te dar uma noção rápida e geral da compreensão do texto. Vamos ver as principais características? Olha lá, são palavras-chave, são associadas ao assunto do texto. Ela tem uma associação, ela tem uma conexão com o que o texto está falando, tá? São facilmente identificadas pela repetição da palavra em todo o texto. Então você percebe que quando o texto fala sobre um certo assunto, ele sempre vai ficar repetindo essa palavra. Então ela já é um índice de que a palavra-chave. Na maioria das vezes aparecem especialmente na forma de verbos, substantivos e adjetivos, e nem sempre são cognatas. Lembram que cognatas, que são palavras parecidas com português? Então nem sempre elas vão ser cognatas, ok? Elas podem ser localizadas em lugares importantes do texto, como o título, o subtítulo, introdução e conclusão. Então, são palavras que vão sempre estar salientadas no texto, como dizemos, e aparecendo em destaque como negrito e maiúscula. Como que é o passo a passo para a gente conseguir encontrar essa palavra-chave? Nós temos aí uma reportagem, né, falando sobre o ataque nos Estados Unidos. Olha lá, America Under Attack. Então, quando a gente vai pesquisar a palavra-chave, nós vamos primeiramente ler o texto mais de uma vez, tá? É importante para que você não perca as partes importantes, as palavras que às vezes você esqueceu na primeira leitura, na segunda você consegue encontrá-la. Então vamos lá. America Under Attack. Planes crash into World Trade Center and Pentagon office towers collapse. Hundreds are missing, all flights grounded, 2 United planes crash, markets close. Disney shuts parks, US on alert. Então aqui são várias informações sobre a informação do texto. Próximo passo. Na primeira leitura, procure manter uma leitura em um ritmo suave e uniforme, tá? Sempre devagar, não faz aquela leitura rápida, porque senão você vai acabar perdendo a palavrinha importante. Com um lápis na mão, sublinhe ou circule o que você suspeita que seja a palavra-chave e palavras desconhecidas. Então, primeira coisa, eu percebi que essa palavra apareceu mais vezes. No caso do texto, palavras que aparecem 2 vezes ali, planes crash, ali no começo e ali logo no final, planes crash again. Então, a gente percebe ali que ela se repetiu, então, e tem a ver com o ataque, que é o título do texto, né? Então, a gente percebe que tem uma conexão, então pode ser a palavra-chave do texto. Então, você circula ou sublinhe para você não perder conforme o texto. Esse é um texto curto, obviamente é muito mais fácil, mas se você pega um texto mais extenso, então é importante circular, escrever para que você não esqueça, tá bom? E palavras desconhecidas, é importante também sempre escrever as palavras desconhecidas para que você aumente o seu vocabulário e também você consegue fazer uma compreensão geral do texto. Pense, aquelas palavrinhas que você procurou como palavra-chave, pense no significado delas e das frases que você grifou ou circulou. Então, por exemplo, a gente pegou aqui nesse texto a palavra planes crash, né, que é acidente de avião. No caso, eu não sei o que significa. Então, tenta dar uma olhada na imagem, no título. Lembra das palavras cognatas que a gente aprendeu? Palavras cognatas são palavras parecidas com o português. Então, a gente já entende que ataque tem a ver com ataque mesmo no português, certo? E quando a gente pega a palavra-chave planes, né, conhecida como avião, crash, de acidente. Então, a gente consegue ter uma noção geral do que significa essa palavra, tá ok? Se caso você não conseguiu entender o significado pela imagem, pelo título ou subtítulo, pela uma compreensão geral, você não entendeu o que significa a palavra, aí sim você recorre ao dicionário, tá? Ou uma ferramenta de tradução de palavras que foram novas para você, escreva sua definição ou explicação, tá bom? E por fim, releia e foque sua atenção nos detalhes que não percebeu na primeira leitura.
Então, a partir do momento que você reconheceu as palavras-chave, você reconheceu o que se trata o texto, você pode fazer uma leitura e perceber os detalhes os detalhes que você perdeu na primeira leitura. Tudo bem? Bom, aqui eu vou falar algumas dicas para te ajudar a aumentar seu vocabulário, para aumentar a sua capacidade de compreensão do inglês, né, na audição. Então, uma delas é ouvir músicas, tá? Músicas em inglês. Então, ouvir músicas em inglês e acompanhar com a letra ou acompanhar mesmo com a tradução te ajuda muito para você compreender, aumentar o seu vocabulário, você compreender e ouvir palavras novas que não soam familiar para você, tá ok? Da mesma forma, também assiste filmes e seriados que você já assistiu ou conhece sobre o assunto. Porque às vezes você pega um filme que você nunca assistiu e tentar compreender ele em inglês fica mais difícil, não é mesmo? Então, quando você pega um filme em inglês, um filme que você já assistiu, que você já conhece sobre o que fala e colocar a legenda em inglês, você vai começar a fazer uma conexão daquilo que você já sabe, do que está acontecendo na ação e com a palavra no inglês. Então, você consegue fazer essa associação também, tá bom? Bom, leia artigos e textos sobre a sua área profissional. Isso é muito importante para se familiarizar com o vocabulário específico. Então, quando você ler mais sobre a sua área profissional, sobre os termos técnicos da sua área, muito mais claro e fácil vai ficar para você ler textos mais complexos, tá? Então, é uma dica importante também. Quanto maior o seu contato com a língua inglesa na sua rotina, melhor e mais rápido será seu desenvolvimento. Então, você ouvir mais músicas em inglês, ler filmes legendados, né? Se você conseguir colocar legendas em inglês, tudo vai te ajudar para o seu desenvolvimento e a melhora da leitura, tá bom? Bom, outra estratégia que nós vamos conversar hoje é sobre word groups, que é grupos de palavras. A aplicação dessa técnica permitirá processar grupos de palavras no texto em vez de palavras únicas. Essa estratégia de word groups, ela vai te ajudar a fazer uma leitura mais rápida, ok? Então, se você tem necessidade, você tem um prazo curto para ler algo, né, ou para entregar um relatório ou algo do tipo, um documento, ele permite você fazer uma leitura mais rápida para ter uma compreensão geral do texto, tá ok? Ele propicia um entendimento maior da ideia do autor, do significado da frase, pois somente as frases completas exibem a mensagem correta. Vamos ver essa imagem aqui. Quando você pega palavra por palavra, cada uma significa uma coisa, né? To, para, kill, matar, to, dois. Quando você lê assim separadamente, você não consegue ter uma noção do que o autor está falando, né? Você está lendo palavra por palavra. Quando você lê, você bate o olho e consegue ler ela de forma geral, to kill two birds with one stone, está falando que você consegue entender a ideia geral do texto. Significa matar dois pássaros com uma cajadada só, né? Nosso famoso ditado. Então, sempre você conseguindo ler por partes, você consegue entender a ideia geral do autor. Essa estratégia também ajuda a aumentar a velocidade de leitura, né, como dissemos, bem como o vocabulário e a compreensão. A técnica de leitura com grupos de palavras, que é o word groups, não acontece de forma natural. Exige treinamento e prática para aperfeiçoá-lo. Nós, geralmente, quando lemos em português, provavelmente você já faz esse tipo de leitura. Se você tem costume de ler muito, você tem esse tipo de costume de ler rápido e por partes, você não lê palavras por palavras. Mas quando a gente pensa, mas em inglês, né, é mais difícil, não sei. Então você pode ver aqui que mesmo no inglês, a gente vai dar algumas dicas que mesmo no inglês você consegue fazer, mas precisa de prática. Então se você tirar lá uns 15 minutinhos por dia, você vai ver que em 3 semanas você já vai estar fazendo sem perceber. Então é treinar seus olhos para ver todas as palavras em grupos de 3 a 5 palavras. Nós dividimos aqui em cores para ter uma noção assim como que a gente divide, né, as frases. Então, por exemplo, to succeed in this competitive world, you have to focus on a part of it. Try to find a special market that you can control and be number one in that art. Ok? Então, quando a gente lê assim, palavras por palavras, fica mais devagar. Agora, vamos pensar olhando por grupo. Geralmente, você sempre vai olhar naquela palavra que destaca mais. No caso aqui, succeed, competitive, focus, find, special, control, number one. Então, você vai, com prática, você vai pegando as palavras-chave e entender a ideia geral do texto, tá? Então, esse texto está falando, para ter sucesso no mundo competitivo, você tem que focar em uma coisa.
Tenta encontrar algum mercado especial que você pode controlar e ser o melhor e ser o número 1 dele. Para você conseguir usar essa estratégia, então você tem que ampliar sua visão, não olhar palavra por palavra, não fixar em uma palavra só. Sempre você amplia sua visão, olhar aquele texto de forma ampliada. Concentre-se em substantivos e verbos. Você vai descartar palavras de preenchimentos. Então, palavras que você vê que são curtas, assim, que não têm um significado forte ou importante ou relevante para o texto, então você descarta elas. Geralmente, substantivos e verbos são mais importantes. Por exemplo, nesse textinho aqui, nós temos o verbo read, speed, average, que é o substantivo. Então, você vai pegando as palavrinhas, aqui também está dividindo, como a gente faz, né? Dividido em partes, em grupos. Então, a gente consegue olhar para o texto e pegar somente as partes que seriam mais importantes e relevantes para a compreensão geral do texto e fazer uma leitura mais rápida. Tudo bem? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Keywords in Word Groups. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!